O Bolsonaro caiu na arapuca do senhor Arthur Lira. Arthur Lira conseguiu o que ele queria, que é enquadrar o Bolsonaro de maneira em que o Bolsonaro agora ele não consegue fazer mais nada. Olha só, a manobra do Arthur Lira, e me diz se é um político que consegue manobras boas ou não. Olha só, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis. Ok. Aí, o Arthur Lira começou a atacar o presidente da Petrobras e atacar. Vamos lembrar, o Bolsonaro demitiu o então presidente da Petrobras 45 dias atrás. Porém, por lei, o presidente só troca quando o conselho se reúne. O conselho não tinha se reunido para isso. Por lei, o conselho ia se reunir daqui mais de um mês. Então, o presidente seguia no cargo. O Arthur Lira começou a falar sobre CPI. Ele ligou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro, a gente tem que fazer uma CPI para investigar os familiares desse presidente e os familiares dos conselheiros da Petrobras. Esse pessoal está ganhando muita grana e deve estar tendo alguma coisa errada ali, porque esses caras andam de jatinho particular, ficam em iate, viajam para iate, tudo mais, tem coisa errada. O Bolsonaro, como é uma pessoa burra, mas muito burra, o Bolsonaro foi lá. E foi às redes sociais e falou, tem vídeo dele falando que ele quer uma CPI da Petrobras, pronto. Ali o Bolsonaro deu tiro na própria cabeça, mas um baita de um tiro. Eu ia falar tiro no pé? Não, esse foi na cabeça mesmo do governo dele. Por quê? Porque era tudo o que o Arthur Lira precisava. Era o Bolsonaro querer a CPI. O Arthur Lira quer a CPI? Não, o Arthur Lira não tá nem aí para essa CPI. Mas por que então o Thiago Arthur Lira falou de CPI e ele precisava do Bolsonaro falar de CPI? Porque ia demorar um tempinho para o Bolsonaro perceber que o alvo da CPI é o Bolsonaro. E que tudo que o Arthur Lira falou sobre os diretores da Petrobras não tinha nada de errado. Como assim, Thiago, não tinha nada de errado? Executivos de grandes empresas ganham muito dinheiro, andam em jatinhos, tudo mais. A Petrobras é a maior empresa do Brasil e é uma das 3 maiores petroleiras do mundo. Então, obviamente, os seus maiores executivos ganham muito dinheiro. Mas eles estão ferrando o povo brasileiro, Thiago. Claro que estão. E a culpa é do Bolsonaro. Quem colocou os executivos lá foi o Bolsonaro. Só que o Arthur Lira usou esse argumento para fazer o Bolsonaro querer uma CPI e parecer que esses executivos estão levando alguma coisa por fora, estão cometendo algum crime, algo que está no Código Penal. Não. O que o Arthur Lira precisava era do Bolsonaro colocar a corda no próprio pescoço. Por quê? Porque agora o Arthur Lira está cobrando o governo Bolsonaro para que na véspera da eleição o governo Bolsonaro pague a propina do Bolsolão. O governo Bolsonaro não estava querendo pagar propina porque estava tendo muita gente desembarcando do governo nas últimas semanas. Muitos deputados e muitos senadores começaram a apoiar o Lula. Tem senador do PSD que era 100% Bolsonaro até 3 meses atrás e que hoje está no palanque pedindo voto para o Lula. Tem o Davi Alcolumbre, que era um cara que já ganhou mais de 200 milhões de Bolsolão, que foi lá no palanque, chamou gente do PT para o palanque dele para pedir voto para o Lula. Aí o Bolsonaro fala: não vou pagar, essas verbas aí que foram empenhadas não vão ser executadas, eu não vou pagar. Sabe o que o Arthur Lira fez? Agora ele colocou a corda, o próprio Bolsonaro colocou a corda no pescoço, o Arthur Lira tá assim: ou você paga ou eu puxo. Eu vou te explicar aqui a engenhosidade da manobra do Arthur Lira contra o Bolsonaro. E olha que o Arthur Lira não é das pessoas mais inteligentes, mas para ele fazer isso é porque o Bolsonaro tem que ser muito burro. E aí você vai ver como o governo Bolsonaro acabou nos últimos dias. A derrota do Bolsonaro em outubro está selada por A mais B. Não tem mais o que o Bolsonaro possa fazer. Vou te explicar isso, mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Claro, a derrota está selada, mas a gente tem que continuar o trabalho árduo, por isso eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, que não adianta a gente falar: já ganhou, e deixar a extrema-direita, que vai chegar na véspera de eleição, eles vão tentar de tudo, eles estão roubando muito dinheiro para comprar voto em véspera de eleição e para disseminar fake news. Então vai ser uma batalha difícil? Vai, mas as traições ao Bolsonaro chegaram num nível que eu, Thiago, não imaginava uma traição desse tamanho do Arthur Lira com o Bolsonaro, e não é só do Arthur Lira não, ele faz isso motivado pelo pessoal do Centrão, que também, todo mundo já traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu, tá? O Bolsonaro tá tendo crises, tudo mais, porque ele percebeu essa traição. Eu peço aí a sua inscrição no canal, agora vamos falar sobre isso tudo aí, Arthur Lira, Bolsonaro, traição. Primeiro o contexto. Tá havendo nos últimos meses uma série de traições de deputados ao Bolsonaro. Para você ver uma coisa que eu ri quando eu li a notícia. Deputados do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro.
e partido do Arthur Lira entraram na justiça contra a gente que colocou outdoor ligando eles ao Bolsonaro. Colocaram lá no Piauí outdoor do deputados do Partido Progressista abraçando o Bolsonaro e dizendo: vota nesse cara, é o mesmo que votar no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem quase 80% de rejeição no Piauí. Então o outdoor contra o cara. Eles entraram na justiça para tirar os outdoors. Aliás, essa é uma boa aí nesses estados onde a rejeição ao Bolsonaro é muito grande, é ligar os candidatos a deputado do Centrão ao Bolsonaro, que eles não se elegem, não se reelegem. Tá, isso é uma traição muito grande, pô. Os caras não querem nem ter a foto do Bolsonaro perto deles. Aí, na Bahia, a mesma coisa. Vários deputados estão irritados, assim, não me liga ao Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Gente que vota com o governo Bolsonaro em 99% das votações. Gente que já ganhou milhões do Bolsolão. Gente que tá recebendo propina há 2, 3 anos, assim, adoidado. Tá roubando muito dinheiro público e o Bolsonaro liberando. Quem libera são os ministérios. Quem é o chefe? Bolsonaro. Tá. Aí o Bolsonaro viu isso. O que decidiu o governo Bolsonaro? E aí, quando eu digo o governo Bolsonaro, lembre-se, Bolsonaro e militares decidiram. Não é reunião que o Bolsonaro tem com o Ciro Nogueira, não. Ciro Nogueira é do Centrão. É reunião que o Bolsonaro tem lá com o general Ramos, que é o secretário dele, ele tem com o Braga Neto, ele tem com outros, que é o seguinte: ó, vamos parar de pagar o Bolsolão até segunda ordem. Por quê? O Bolsolão é feito assim, eu vou te explicar. O deputado via orçamento secreto, ele fala: olha, eu quero a emenda de 10 milhões aqui, você tem que mandar para a cidade tal. Via Ministério, vamos supor, Ministério do Desenvolvimento Regional. Manda aqui 10 milhões para a cidade tal. Orçamento secreto. Porque esse deputado vendeu voto, ou seja, a propina é 10 milhões. Aí, a verba é empenhada. Empenhar a verba é quando você tira a verba. Imagina que você tem dinheiro na sua conta do banco, e aí você vai comprar um sofá. Aí você tira lá R$1.000 da sua conta do banco e deixa separados. Isso é empenhar a verba. Executar a verba é quando você realmente faz o Pix para pagar o sofá. Executar é cair o Pix. Então empenhar é separar o dinheiro, tá separado. Mas se não cair o Pix, não adianta. O cara não rouba o dinheiro público sem cair o Pix. O prefeito que vai fazer a obra para aparecer, o deputado que vai lá inaugurar a obra, isso quando tem obra, né? Às vezes nem obra tem. Ele precisa cair o Pix. Se não cai o Pix, é como se o Bolsonaro prometesse a propina, mas não pagou. E aí o governo decidiu: não vamos mais executar nenhuma dessas emendas que estão empenhadas. Vamos executar nada enquanto não parar as traições. Porque, pô, a gente paga 100 milhões pro cara. 20 aqui, 20 ali, 10 ali, 5 ali, 5 ali. Chega na hora que a gente mais precisa, o cara começa a apoiar o Lula? Não, aí não. Sem chance, sem chance. Tá. Aí chegou o Arthur Lira. O Arthur Lira, aí é que tá a parte que eu não sei. Eu não sei se o Arthur Lira combinou isso com o pessoal, mas eu acho muito improvável. Ou se ele simplesmente pegou a oportunidade, ele sabia que isso ia acontecer. A Petrobras estava anunciando que ia aumentar o preço dos combustíveis há alguns dias antes, então em Brasília já estava um burburinho sobre isso. A população não sabia, os acionistas já estavam mais ou menos sabendo, mas já estava um burburinho. Tanto é que o Bolsonaro fez um post nas redes sociais algumas horas antes do aumento ser anunciado. Quer dizer, ele foi avisado, o Arthur Lira foi avisado. Aí o Arthur Lira falou: é agora eu consegui a minha chance. O Arthur Lira começou a atacar a Petrobras ferozmente e defendendo o Bolsonaro. Porque quando ele ataca a Petrobras, ele está defendendo o Bolsonaro. Então, Arthur Lira falou: agora eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, eu vou agradar o pessoal do mercado financeiro que eu vou preparar a Petrobras para a privatização. E segundo, agora eu vou matar esse outro coelho, que é o coelho das emendas que não estão sendo pagas. Então o que fez o senhor Arthur Lira? Ligou para o Bolsonaro. Ele convenceu o Bolsonaro de que tem que ter uma CPI. Ele usou um argumento que, olha, você pode falar: Thiago, eu não concordo, eu não estou entrando no mérito, não vou entrar no mérito certo e errado. Executivos de grandes empresas, você pega executivos do Bradesco, do Itaú, pega executivos da Repsol, que é a petroleira espanhola, você pega da BP, que é da Grã-Bretanha, você pega da Esso, da Chevron, em todas as petroleiras, aí eu citei bancos, qualquer empresa dessas muito bilionárias, os grandes executivos ganham, eles ganham parte nos lucros, ganham, além do salário, um monte de bônus, enfim, eles ganham muita grana. Então esses caras andam no jatinho particular, esses caras têm iate, esses caras, olha, aí tem empresários que também pagam para eles tudo que você puder imaginar, então esses caras são multimilionários. Então o Bolsonaro não sabe disso, ok? Qualquer pessoa que trabalha ou já trabalhou no meio do mercado financeiro sabe disso, e qualquer pessoa que seja um pouquinho mais antenada de como funcionam as coisas em grandes empresas sabe. O Bolsonaro é o presidente da República. Quando o Arthur Lira falou isso pra ele, o que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro falou: realmente,
Tá tendo... Não, é sério isso? CPI? Aí ele fez o que o Arthur Lira precisava. O Arthur Lira precisava de uma coisa, que era o Bolsonaro, ele defender a CPI. Pronto, aí o Bolsonaro foi e defendeu a CPI. Pronto, aí o Arthur Lira, nesse momento o Arthur Lira deve ter dado risadas e risadas e risadas. Aí o Arthur Lira, para finalizar o golpe, ele escreveu um artigo na Folha. Na Folha foi lá, publicou o artigo do Arthur Lira. O artigo do Arthur Lira na Folha é uma das coisas mais... assim, eu fiquei embasbacado, para usar uma palavra bonitinha, com o artigo, assim, surpreso. Eu falei, meu Deus, o nível do Arthur Lira. Ele falou em criar uma CPI para investigar os dirigentes da Petrobras e seus familiares. Quanto ganham? Qual a sua renda? Como construíram seu patrimônio? Quem são os seus amigos? E seus familiares? São ricos? Têm renda? Andam de jatinho? Que carro que eles têm? O Arthur Lira escreveu isso. Veja, não sou eu, Thiago, falando, dando exemplo. O Arthur Lira escreveu isso na Folha. Quer dizer, estava ameaçando os parentes dos executivos da Petrobras. Ao mesmo tempo, o Arthur Lira falava, a Petrobras ganha muito do governo quando precisa. Quando tem alguma regulamentação, algum problema, o governo sempre ajuda a Petrobras porque é uma empresa irmã, faz parte da família. Ele até usou o termo família, termo de máfia, mafioso Arthur Lira. Mas na hora de cumprir o seu papel social, a Petrobras é uma empresa capitalista, é uma empresa... Aí a empresa não é mais o governo. Ela é do governo quando precisa de alguma coisa. Quando não precisa, na hora de lucrar, é uma empresa que age como uma empresa que não é estatal. Então, vamos deixar a Petrobras à própria sorte, ou seja, vamos privatizar, como se as empresas todas que não são estatais estivessem à sua própria sorte. Oh, nossa, olha, o Itaú está à sua própria sorte, lucrando 5 bilhões por mês. Ou o Bradesco, não é estatal, também está à sua própria sorte, é isso. Vamos privatizar a Petrobras, que aí melhora. Aí ele fala que a Petrobras tem uma sanha, ele fala que é criminosa a política da Petrobras e tudo mais, mas que a Petrobras é boazinha quando precisa e que na hora de lucrar a Petrobras é feroz. Então ele quer que a Petrobras seja feroz sempre, que seja privatizada. Então ele fez isso tudo, o Bolsonaro adorou. O Bolsonaro leu aquilo, alguém leu para o Bolsonaro. Eu duvido que o Bolsonaro tenha lido o artigo inteiro do Arthur Lira. Primeiro, o fato de que o Arthur Lira escreve de uma maneira que não é fácil, não é prazerosa de ler. Segundo, que o Bolsonaro não lê muito. Mas alguém leu para o Bolsonaro adorou aquilo. Aí o que acontece? O Bolsonaro demorou um tempo, foi caindo a ficha. E foi caindo a ficha, parte dessa ficha caindo, foi a oposição falando, queremos CPI. Os deputados do PT todos falaram, manda a lista que eu assino agora. Agora eu assino a lista. CPI, vamos lá. Aí o Flávio Dino fez um post falando, olha, a primeira vez na história que um governo pede uma CPI para investigar os indicados pelo próprio governo. Se não achar nada, você confirma que a culpa de toda a desgraça é do governo. Se achar alguma coisa, você também confirma que a culpa é do governo. Então tá ruim. O Bolsonaro percebeu, ele recuou. No que ele recuou, o Arthur Lira falou, olha, para eu enterrar essa CPI eu vou precisar aqui das emendas que você prometeu, Bolsonaro. Tá tudo empenhado, não foi executado nada, não caiu o Pix, Bolsonaro. A gente precisa do Pix. Então o Bolsonaro colocou a corda no pescoço dele e o Arthur Lira tá assim, ó, vai pagar ou não vai? Pronto. Agora os líderes se reuniram ontem, fala agora sobre CPI, porém... No Senado tá para ter CPI, porque a oposição gostou da ideia. E a oposição tem 1/3 no Senado para fazer CPI. Ah, Thiago, mas vai ter campanha eleitoral. Só que tem uma coisa. Apenas 27 dos 81 senadores podem ser candidatos à reeleição. 4 já não vão ser, mas os outros 23 vão. Então, se você tira 23 de 81, você tem aí 69 senadores, 68 senadores, que não estão concorrendo à reeleição. Alguns estão concorrendo a... Então, 58. Alguns estão concorrendo ao governo estadual, ou alguma coisa assim. Tá, mas não são muitos, são 5, 6. O resto, você tem mais ou menos, assim, por baixo, se vários senadores que são pré-candidatos concorrerem a governos estaduais, você tem pelo menos 45 senadores que não são candidatos a nada e que podem estar numa CPI. Agora lembre-se, o Bolsonaro não tem maioria no Senado. Ou seja, o Arthur Lira está cobrando agora uma fortuna para enterrar a CPI na Câmara dos Deputados, porém a CPI pode acontecer no Senado. Tá ruim para o Bolsonaro. O Arthur Lira selou a traição, porque agora os deputados vão receber o Pix? Vai começar a cair o Pix na conta das prefeituras, dos aliados, agora os deputados sem carta branca para trair o Bolsonaro publicamente. Deputado que estava com o Bolsonaro até anteontem e que estava caladinho porque não estava caindo o Pix, caiu o Pix, o cara já fala, eu tô com o Lula.
Eu tô com o Lula. Aí, parte da população saber não votar nesses bandidos, porque esses bandidos, eles estão aí, estavam com o Bolsonaro, ajudaram o Bolsonaro a desgraçar o Brasil, agora vão falar que estão com o Lula para tentarem se reeleger, para no ano que vem tentarem também cobrar do governo Lula para aprovar qualquer coisa. Então a gente precisa de deputados e senadores de esquerda. Vamos continuar aí indo para cima dessa corda bolsonarista. É isso, ó. Falou.